Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo? Temos Patrícia na sala. Patrícia, é isso? Oi, tudo bom? Sim, sou eu Já te mesma. conheço, Pati. É? Já te conheço? Não sei, eu já entrei algumas vezes, mas eu tô sempre no trabalho. Ah, não tem Aí eu nunca, problema. Só para saber se a nunca gente já conseguia, conversou, se é nunca a primeira vez. conseguia. É a primeira vez, é. Eu nunca Então, conseguia porque eu estava no trabalho, agora eu estou chegando em casa e entrei para ver o que que você estava comentando aqui, né? você é daqui dos Estados Unidos também? Sou, Que sou lugar? também. Eu moro em Orlando, na verdade Kissimmee, né? Ah, essa vai ser minha Na vizinha. Flórida. Eu É, moro em Orlando também. pois é. E aí eu tô querendo começar um pouco nessa área porque eu estou muito cansada de trabalhar para as pessoas e a desvalorização, né? Principalmente aqui que você trabalha, trabalha, trabalha e Você faz só o quê? trabalha, né? Eu trabalho no Laboratório Quest, não sei se você Ah, conhece. conheço, faço exame de sangue direto. Aham. E então, só que eu trabalho no Hospital de Veteranos, Ah, entendi. que é em Lake Nona. Eu sou terceirizada e trabalho lá, né? Eu Entendi. trabalho com processamento de amostras, então eu trabalho lá. Mas é assim, as pessoas podem te substituir de uma hora para outra, né? Ah, o Então, importante é que você está buscando um plano B e o melhor momento de começar o plano B é quando você ainda tem um plano A, porque aí você não fica pois é, desesperada, né? exato. E aí eu tô começando a ver, só que eu tenho muita vergonha de botar minha cara na internet. Ah, já vou te responder minha resposta de praxe para todo mundo. É normal, mas vergonha não paga boleto e também não é necessário aparecer se você não quiser. Existem formas de fazer. É melhor Pois aparecendo. é, É melhor aparecendo. Eu sempre incentivo que sim, dependendo do que você escolher fazer, sim. Mas, assim, primeira coisa que você tem que tirar da mente, assim, ah, não pode deixar de fazer as coisas por vergonha, porque senão a gente não faz nada nessa vida, né? Mas mas existem é que formas, assim, tá? eu já tenho 54 anos, né? Então a minha aparência não é uma aparência jovem, entende? Besteira! Hoje eu vou te mostrar que é besteira isso, tá bom? Então vamos começar oficialmente, porque eu tenho 30 minutos pra gente terminar aqui. Hoje vai ter que ser Ah, tá ótimo. rapidinho. Eu vou só silenciar aqui para não te atrapalhar, tá bom? Não tem problema, a de hoje vai ficar gravada, porque uma live especial de Black Friday, não consegui avisar com muita antecedência, então vou deixar gravado. Quem não conseguir assistir, geralmente eu não deixo gravado, mas essa vez vai ficar. Mas a gente vai ser bem objetivo e prático, mas eu tenho certeza que não é por acaso que você está aqui no ao vivo, tá? Porque quem Tá tá no ao bom. vivo e quem ouviu o que eu vou mostrar aqui primeiro hoje vai ter vantagens do que quem vê depois. Então vamos lá. É, Trabalho com marketing digital desde o Brasil, mas do jeito que é feito no Brasil eu não recomendo. E como que eu comecei aqui nos Estados Unidos? Bem-vinda, Su! Estamos começando agora. Seja bem-vinda. Se apresente pra gente no chat, coloca de onde você é e eu vou começar a apresentar compartilhar uma apresentação com vocês rapidinho. E eu espero que a vida de vocês se transforme por meio do digital, não é da noite pro dia, mas eu tenho certeza que é totalmente possível, porque se foi possível para mim, vai ser para vocês também. E a Paty estava falando que já tem um pouquinho mais de 50 anos, então acho que não tem aparência para isso, mas assim, tem nada a ver, tá? Absolutamente nada a ver. O digital, ele não vê idade, não vê escolaridade. O digital funciona para quem se esforça. É isso que é importante. O mais importante é você.
se esforçar e fazer o que você tem que fazer. Se você fizer o que você tem que fazer, o resultado chega. Não tem como não chegar, tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Com minha foto, com os meus filhos. Hoje eu vou ser bem objetiva porque eu tenho que buscar os meninos na escola. E, É, Fete, eu tô vendo não tá só aparecendo? a parte de cima, né, da aba de procura. Que estranho. Peraí, vou interromper e vou começar de novo. Peraí. Porque pra mim tava compartilhando, aparecendo a tela. Vamos ver se agora vai. Agora foi? Agora tá aparecendo? Agora foi, agora Ah, então foi. tá ótimo. Então pronto. Então vamos lá. Para vocês me conhecerem, não sei o quanto vocês já me conhecem, bem-vinda, Rê. Meu nome é Dania Maducci, eu sou mãe do Miguel e do Davi, casada com o Daniel. Moro aqui nos Estados Unidos tem 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, vai fazer 3 anos e meio ainda. E minha história com o digital começou ainda no Brasil, então eu costumo dizer assim que todo caminho errado eu fiz antes, então quem chegar aqui já vai chegar no melhor formato, porque eu testei muitas coisas antes de achar um formato que funcionasse, gastei bastante dinheiro e o digital ele é uma profissão que tem que ser aprendida, né? Só que eu tentei aprender em diversos lugares e não conseguia muito resultado antes de achar um formato que fosse fácil, não fácil, mas que fosse simples e objetivo e que desse para eu encaixar na minha vida de mãe de duas crianças aqui nos Estados Unidos sem rede de apoio. Quando eu comecei lá no Brasil, foi quando teve a pandemia. Eu tinha um negócio que faliu durante a pandemia. Só que esse negócio começou a crescer porque eu usava a internet de forma amadora para postar, para atrair clientes. Eu não fazia tudo online, mas eu usava a internet para atração de clientes de forma muito amadora e deu muito certo. Só que na pandemia nós quebramos e eu já estava grávida do meu filho mais velho. No meio de uma pandemia grávida, mesmo que eu quisesse tentar começar numa empresa, que é o caminho tradicional, né? Quebrou, o que que você faz? Arruma um emprego, se restabiliza e depois volta a empreender. Não tinha condições de eu fazer isso porque estava no meio da pandemia, eu estava grávida, ninguém ia me contratar grávida e eu também não queria trabalhar para ninguém. Já trabalhava para mim já tinha um tempo, estava dando certo, eu não queria mais ter que ficar dando satisfação muito da minha vida, sabe? Então, eu comecei a estudar o mercado digital lá no Brasil, fiz várias coisas, inclusive investi numa mentoria que foi R$ 60.000, como eu falei, tinha acabado de quebrar. Eu vendi um carro para me ajudar a pagar a mentoria e, assim, não me arrependo porque nunca investimento em conhecimento é dinheiro jogado fora, nunca. Então, por mais que não tenha sido o melhor formato para mim naquele momento, não foi dinheiro jogado fora. Por que que não foi o formato melhor para mim? Não era algo para iniciante como eu era. Tinha que ser algo para alguém que já tinha experiência e para quem tinha dinheiro guardado, porque depois que eu paguei os 60 mil, que foi me falado dentro da mentoria que eu precisava de mais ou menos uns R$ 200.000 para continuar investindo no negócio e que eu só ia começar a ver o retorno do investimento por volta do segundo ano. Ou seja, eu tinha que ter uns 200, de 150 a R$ 200.000 guardado e esperar 2 anos para começar a ver a cor do dinheiro. Então eu não tinha todo esse tempo e todo esse dinheiro, mas mesmo assim eu fui fazendo as coisas aos pouquinhos e quando eu vim morar nos Estados Unidos eu já estava conseguindo viver do digital, mesmo que não era seguindo exatamente este formato que foi me ensinado, tá? Então assim, é muito dinheiro para iniciar normalmente, né? Em outros negócios. E no digital, a maioria dos lugares te cobra um valor muito absurdo. E aqui nos Estados Unidos não precisa de nada disso. Não precisa de 2 anos, não precisa de 200 mil, nada disso, tá? Enfim, voltando, viemos para os Estados Unidos. A gente já estava rodando uma agência de marketing digital para pequenos empreendedores, justamente percebendo tudo que a gente tinha de dificuldade, que a gente já conseguia fazer. A gente começou a ajudar outras empresas, outros pequenos empresários, e estava dando certo o digital, mas quando a gente veio morar aqui, o dinheiro não era o suficiente. O que eu e meu marido juntos, trabalhando 15 horas por dia, os dois, não pagava nem nosso aluguel aqui. Então, quando nós chegamos aqui, eu precisei parar por um tempo, ele também. Então eu fui pra faxina, fui pra. Faxina eu não durei muito, tá? Durei 3 dias, mas eu fui ser babá, durei 2 semanas como babá, trabalhei em shopping, fui lavar louça em restaurante, fui segurança em evento, fui Uber, tudo que aparecia, fiz delivery, tudo que aparecia pra eu fazia porque eu precisava ganhar em dólar. Mas eu sabia que tudo isso era temporário, que eu só precisava de tempo para entender um novo jeito de eu trabalhar online, que tinha que ser online aqui também, porque eu tenho duas crianças, né? Na época eu tinha só uma criança quando eu cheguei aqui, 3 meses depois eu estava grávida do segundo filho, e foi quando eu tive meu segundo filho que eu falei, bom, agora é a hora de eu olhar de novo para o mercado digital. Quando ele tinha mais ou menos uns 7 meses, eu comecei a estudar o mercado digital americano, investi em várias coisas que também não deram muito certo,
mas eu sabia que eu queria trabalhar da minha casa. Então eu estava disposta a achar um formato certo e foi no finalzinho de maio do ano passado que finalmente eu encontrei um modelo que fosse aplicável para minha vida corrida. Quem aqui nos Estados Unidos não tem vida corrida? Todo mundo tem, né? E a minha era bastante corrida porque meu marido trabalha muito tempo fora. Então eu quase não vejo meu marido, até hoje tá assim, ele trabalha muito. Quem mora aqui entende isso. E eu sou eu e eu para cuidar da casa, das crianças e ainda dar conta de trabalhar. Então precisava ser algo flexível, pelo menos. E eu encontrei no final de maio de 2024. Eu comecei neste formato. Eu fiz US$ 2.700 nos meus primeiros 40 dias, simplesmente colocando em prática aquilo que foi ensinado. E daí para frente é só história. Continuei nessa média mais ou menos durante uns 4 a 6 meses, mais ou menos nessa média, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre na média de 2.600, US$ 2.800 nos meus primeiros meses de negócio, o que eu acredito que é excelente, porque é uma profissão nova e eu estava aprendendo e eu tinha pouquíssimo tempo para me dedicar, porque o meu bebê ficava em casa comigo o tempo todo. Depois de alguns meses, eu coloquei ele na escolinha e hoje eu me dedico aí uma média de 3 a 5 horas todos os dias, não muito mais do que isso, tá? Então, é possível trabalhar, ter uma agenda flexível e fazer dinheiro, mas tem que fazer um pouquinho todos os dias. Hoje eu tranquilamente tiro pelo menos aí US$ 1.000 na minha semana. Tranquilamente eu continuo trabalhando nessa faixa aí de 3 horas a 5 horas no máximo por dia, tá? Então, como que vai funcionar? Eu quero começar contando para vocês que é possível vocês mirarem em pelo menos US$ 5.000 ainda em 2025. É possível. É todo mundo que faz? Depende única e exclusivamente de quem coloca em prática. Coloca em prática o quê? O digital é uma profissão como qualquer outra. Eu tenho certeza que até para fazer faxina, alguém tem que. Aqui eu falo bastante da faxina, que é para onde a maioria vai no início, né? Mas normalmente você vai fazer o quê? Você vai começar com alguém que vai te ensinar o que que você tem que fazer. Na internet não é diferente. Se você quiser ser cabeleireiro, você vai para o curso de cabeleireiro. Se você quiser ser médico, você vai para a faculdade de medicina. Não importa qual seja a profissão, você precisa aprendê-la para ter bom resultado. E aí, o que eu quero dizer com isso? Muita gente quer só dica de graça de internet achando que vai ter resultado. É muito mais difícil. Eu tentei várias coisas, como eu falei, antes de dar certo. Então, só deu certo nesse método que eu tive. E é o que eu aconselho que todo mundo tenha: método e, se possível, mentor. Não necessariamente no começo, mas você já começa sabendo que o seu negócio vai crescer se você tiver essas duas coisas, tá? Sua profissão como profissional de marketing digital vai crescer se você tiver um método para seguir com passo a passo, para você não ficar perdida sem saber o que tem que fazer, e tiver alguém que vai te encurtar o caminho das pedras, que vai te falar o que que você tem que fazer. Então tem que ter essas duas coisas. Não adianta achar que vai construir um quebra-cabeça solto na internet 100% gratuito que vai ter resultado. É muito raro quem consegue ter resultado sem ter essas duas coisas, tá? E para quem que não é? Para quem que é preguiçoso, para quem acha que é dinheiro que cai do céu, que é dinheiro fácil, não é um trabalho difícil, mas exige dedicação, como qualquer profissão. É uma profissão, então não é um, um bico, não é joguinho do tigrinho. Você tem que encarar isso como uma profissão. Se você encarar como um hobby, você vai ganhar uns trocados. Se você encarar como uma profissão e fizer um pouquinho todo dia, não precisa trabalhar o dia inteiro, não precisa de 8 horas por dia, mas tem que fazer um pouco todo dia. Tem que pensar que é tipo academia. Se você falar assim, eu vou só na academia só no sábado, vou ficar 8 horas na academia no sábado, vai funcionar? Você não vai conseguir fazer tudo em 8 horas, num dia só. Mas se você tiver 8 horas da semana inteira para treinar, certamente você vai ter um excelente resultado. É mais ou menos por aí no digital. Se você fizer um pouquinho todos os dias, pelo menos uma horinha por dia no começo, o resultado vai acontecer para você, porque precisa dessa dedicação, tá bom? Para quem que é? Para quem tá cansado de trabalhar para os outros. Eu, por exemplo, eu até gostaria de ter uma experiência numa empresa bacana aqui, mas eu não sirvo para trabalhar para os outros. Tem gente que não tem esse perfil de ser funcionário. Eu sou essa pessoa. Eu não sou contra emprego, mas eu sou a pessoa que não vejo muita lógica em trabalhar 30, 40 anos da minha vida para um outro emprego, ficar dando satisfação da minha agenda, ter que pedir licença para poder ficar com meu filho quando ele tá doente, ter que pedir permissão para poder tirar um dia de folga. Isso para mim não se encaixa para mim. Significa que trabalhar para uma empresa é errado? De jeito maneira. Tem gente que não tem perfil também para empreender. Mas eu queria ter liberdade. Então eu estava cansada de trabalhar para os outros e eu queria ter liberdade, principalmente para poder acompanhar a infância dos meus filhos. Uma vez que a gente veio morar aqui nos Estados Unidos, a gente não tem rede de apoio. Eles já não têm os avós, já não tem primos, já não tem a família por perto. Então eu também não queria ser a mãe ausente.
E infelizmente, quando as pessoas vêm para cá, eu vejo demais, não julgo quem faça, mas eu vejo demais que as crianças ficam jogadas nos lugares. Meus filhos vão para a escolinha, eu levo eles por volta de 9h30. 7 da manhã já tem criança lá e a criança que chega às 7 da manhã muitas vezes sai 6 da tarde, a hora que a escola fecha. Hoje eu vou buscar meus filhos a hora que a escola fecha, mas é raro, eu faço isso no máximo 1 ou 2 vezes por semana. Geralmente eu deixo eles algumas horas do dia e já vou buscar. Então é só para eu ter um tempo de fazer as coisas sem criança. Então eu queria ter essa liberdade, principalmente de ficar com eles, né? Mas eu também queria que fosse uma liberdade que me permitisse ganhar dinheiro, porque também ter liberdade de tempo e não ter dinheiro no bolso, pra mim, não faz muita diferença, né? Não queria. Eu queria voltar a ter dinheiro, poder comprar minhas coisas. Eu fiquei uns meses sem trabalhar quando meu filho nasceu. Ai, achei horrível, não tinha dinheiro para comprar nada. Meu marido se matava de trabalhar para mal pagar as contas. Não dava. Então, quando eu comecei, eu também não estava no melhor momento financeiro, mas eu sabia que eu precisava fazer algo para mudar a minha vida, né? É para quem quer também uma renda extra, às vezes você já tem um trabalho, não se interessa em sair desse trabalho, mas você quer uma renda extra, tudo bem, não tem problema nenhum, mas tem que entender que tem que ser um pouquinho todo dia, né? E pode ser também para quem quer crescer na sua profissão. Então, por exemplo, eu tenho alunas que querem crescer como corretora de imóveis, tem uma outra que tem uma agência de recolocação profissional, tem uma outra que tem uma empresa de joias, tem uma outra que tem uma empresa de estética, de coisa de fazer sobrancelha, cílios, e usa a internet para crescer. Então é para todas essas pessoas, tá? E como é que você vai começar? Geralmente a gente é brasileiro, então o que que a gente faz primeiro? A gente primeiro olha o mercado do Brasil. E o que que fala no Brasil? O que que os gurus, os grandes do marketing digital no Brasil falam? Falam que você precisa primeiro ter um produto seu para começar no digital e que você precisa ter um montão de dinheiro para investir em anúncio. Igual foi na mentoria lá que eu paguei 60 mil e eles falaram que eu precisava ter aí de 100 a 200 mil reais para continuar pondo dinheiro em anúncio. Não precisa. Tudo começa onde? Nos Estados Unidos. Então, eles copiam o que acontece aqui e adaptam lá para o Brasil e aumentam os preços das coisas. É assim que começa. Então, na verdade, a fonte de tudo é aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, o que que eu aprendi? Que você não precisa ter produto seu para ganhar dinheiro e você também não precisa de verba de anúncio. Você pode até, em algum momento, fazer anúncio, mas não precisa ser desde o início. Então, até hoje eu não faço anúncio. Até hoje eu já tenho produtos digitais que são meus, que eu criei, mas não precisa ter. Imagina que você quer começar a vender um carro. Você não entende nada de carro ainda, mas você gosta, quer aprender sobre isso. Você vai primeiro montar um carro do zero antes de ir trabalhar numa loja de carro, de um carro que já existe? Não, não faz muito sentido. Você tentar montar um negócio que você nem entende muito ainda. Então, o melhor jeito de começar é não tendo produto e não investindo em anúncios. Primeiro você precisa aprender o que fazer. E o melhor jeito de aprender é com o produto dos outros. Então, quais foram as formas que eu comecei, que eu recomendo que vocês comecem também a trabalhar na internet? Hoje eu faço essas coisas aqui, tá? O TikTok eu tô começando ainda, então ainda tá no começo, mas já tá sendo aí a minha sétima fonte de renda, isso tudo em pouco mais de um ano, tá? Por onde que eu indico que vocês comecem? Por esses caminhos aqui. Você vai fazer todas essas coisas logo no começo? De jeito nenhum. Eu já tô um ano e pouco no mercado, então no começo você faz uma coisa, começa a entender melhor aquilo que você está fazendo e com o tempo você vai adicionando outras formas de ganhos para o seu negócio, tá? Então, por onde que é legal começar? Eu comecei com marketing de afiliados, porque o que que é marketing de afiliados? Você indica produtos para as pessoas comprarem, pode ser produto físico, pode ser produto digital, e quando você indica esses produtos de outras pessoas, lembra que eu falei que você não precisa de produto seu? Você ganha uma comissão. Vou dar um exemplo. Sabe quando você tá vendo alguém lá no Instagram e a pessoa mostra, eu comprei aqui esse carrinho na Amazon e super gostei? Tá aqui o link para você comprar? Isso é marketing de afiliados. Quando você recomenda um curso de outra pessoa e você tem um link seu, isso é marketing de afiliados. É um jeito muito mais simples de você entender o que que é o mercado digital. E aí depois, no próximo momento, é legal você fazer venda de produtos seus também, se você quiser, mas não é necessário, tá? Então hoje eu faço essas coisas aqui. Eu faço marketing de afiliados, então eu indico produtos de outras empresas que não são meus, é uma das minhas principais fontes de renda, mas não é a única. Eu faço venda de produtos digitais meus, então eu uso a bagagem que eu tenho desde lá do Brasil como empreendedora, até todas as coisas que eu já quebrei a cara no mercado digital, e eu transformei isso em cursos, em materiais que podem ajudar quem quer crescer nessa jornada. Eu faço também revenda de produtos de outras pessoas também que me dão 100% de lucro.
É uma outra coisa que eu faço. Eu também faço UGC, vocês venham postado mais sobre o UGC, que é uma das coisas que é super simples para quem quer começar. Então, por exemplo, para quem tem pouquíssimo tempo no começo, eu falo, começa com o UGC, que é um caminho simples, que te dá retorno bastante rápido. E o UGC, no mesmo dia que você começar, você já começa a ter retorno, e não é promessa vazia isso. Você não vai começar ganhando um milhão de dólares no começo. No começo você pega trabalhos pequenos, eu vou explicar já o que é isso. Mas com o tempo você vai crescendo e vai ganhando muito bem. O que que é UGC? As marcas te mandam produtos na sua casa e o que você tem que fazer? Criar vídeos e foto para essas marcas. Por exemplo, a Paty falou: tem um pouquinho de vergonha de aparecer. O UGC você não precisa aparecer nas suas redes, por exemplo. Você manda o vídeo para a marca. Para a marca, geralmente, você tem vídeo que você faz, consegue fazer sem aparecer, mas não vão ser todos, tá? Mas as marcas que usam nas redes sociais delas, geralmente, tá? Então, as marcas te contratam para criar conteúdo. Por que que isso acontece? Porque antigamente as propagandas das empresas aconteciam onde? Na televisão. Hoje em dia as pessoas não estão mais tanto na televisão. Eu nem ligo a televisão praticamente em casa. Quando eu ligo é para assistir Netflix, né? Então hoje as pessoas estão onde? No celular. Então as marcas entenderam que elas precisavam mudar o jeito de fazer propaganda, o jeito de fazer marketing. E surgiu essa profissão, que ainda é uma profissão relativamente nova, mas que se paga muito bem. Então, o dinheiro que eles alocavam para pagar televisão, empresas de televisão, outdoor, tudo isso não existe muito mais. Então, eles realocaram essa verba para divulgar os seus serviços nas redes sociais. E vocês vão ver que não precisa ser linda, maravilhosa, não precisa ter o corpinho fitness. Eu achava, antes de entender o que era o GC, eu achava que eu já estava velha para isso, que ninguém ia me querer me contratar. Eu já tô perto de fazer 40 anos, eu não tô na melhor forma física que eu já estive na minha vida. Eu tenho duas crianças pequenas, então eu tinha uma impressão errada, porque eu não conhecia, né? E hoje eu entendi que as marcas precisam de pessoas de todos os jeitos. Elas precisam do gordinho, elas precisam do magrinho, elas precisam do mais velho, precisam do mais novo. Então, vou dar um exemplo. Eu tô na faixa etária aí dos 40, vou fazer 40 anos em janeiro. Então, quais são os principais trabalhos que eu tenho fechado? Empresas que querem vender produtos para skincare para tirar ruga, produtos para perimenopausa, produtos para quem quer perder um pouquinho de barriga, porque começou, né, mudança hormonal, começa a mudar o corpo. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer, dá para fazer propaganda para serviços de casa, produtos de casa, móveis, dá para mobiliar uma casa inteira sem investir nada. As marcas te dão os produtos e ainda te pagam para criar conteúdo. Então é muito gostoso de fazer, não é minha principal fonte de renda, mas é um trabalho muito gostoso de fazer e se paga e paga bem. Então, para quem é iniciante no UGC, você vai conseguir aí pegar a foto no começo de 5 a 30 dólares para tirar uma foto, gente, foto que você tira no celular, rapidinho, tchum. Então, tem foto que eu já recebi mais de 70 dólares para tirar uma foto que eu tirei do celular. Eu não gastei 5 minutos para fazer a foto, porque não precisa ficar fazendo edição, nada disso. Então, paga bem. E para um vídeo como iniciante, começa pegando vídeos aí de 60, 100 dólares, e daqui a pouco você pode chegar em até mais de 1.000 dólares por vídeo. Mas para isso, você precisa saber o que você está fazendo, que também é uma profissão. Então, você não precisa começar sabendo muita coisa, mas você precisa aprender o que que é a profissão UGC. É uma das coisas que funciona muito bem também, tá? Próxima coisa que tá muito em alta que eu tô começando, esse eu tô começando, então esse eu não tenho tanta experiência ainda, mas eu entendi que isso aqui é uma outra coisa que, assim, quem perder agora, daqui a pouco vai ficar para trás. Tem gente tirando muito dinheiro só dentro do TikTok. O meu primeiro mês do TikTok, sem fazer TikTok Shop, eu fiz mais de 2.000 dólares. Eu comecei o TikTok tem um mês e meio, e no meu primeiro mês eu fiz mais de 2.000 dólares lá dentro. Fiz mais de 2.000 dólares lá dentro, como? Vendendo produtos digitais, como afiliada, e também fazendo UGC. E em breve, agora, estou começando o TikTok Shop também. O que que é TikTok Shop? Nada mais é do que o marketing de afiliados que tem lá dentro do TikTok. Então, você posta lá vídeos e todo mundo que comprar com o seu link, você ganha comissões. Só que lá você consegue atingir um número grande de pessoas. Então, com o tempo, você consegue ganhar boas comissões dentro do TikTok. No Brasil, já tem meninas tirando uma média de 20 mil reais por mês só no TikTok também. Então, é uma ótima forma de você começar também. Outra coisa que eu faço é Amazon Influencer. O que que é isso? Você faz avaliações dentro da sua casa, de tudo que você já tenha dentro da sua casa, qualquer coisa que você tem na sua casa, desde que seja vendido na Amazon, você pode fazer um simples vídeo dando a sua opinião, fazendo a sua avaliação.
e você sobe dentro da plataforma da Amazon e todo mundo que comprar aquele produto que você gravou o vídeo, por ter assistido o seu vídeo, você recebe comissão. Então também não tem que postar nas suas redes sociais, depende 100% de você. Única questão, precisa ser aprovada no programa. Então você precisa aprender como ser aprovada no programa, que eu não tenho tempo de ensinar aqui. Então tem as regrinhas deles, como é que você consegue ser aprovada no programa. E quanto mais vídeos você sobe lá dentro da plataforma da Amazon, mais comissões você ganha, porque a plataforma meio que premia quem é mais ativo lá. Então, quanto mais ativo você é lá dentro, mais você ganha. E ali dá para tirar uma média aí, como iniciante, de 100 a 500 dólares por mês, e depois de alguns meses, de mil até 3 mil dólares por mês, só dentro da Amazon. Só fazer direitinho um pouquinho todo dia. E por último, outra coisa que eu faço, eu dou mentoria e consultoria para empreendedores que querem crescer no digital. Não recomendo que vocês comecem fazendo mentoria, a não ser que vocês já tenham algum conhecimento em algum ramo específico. Vocês também podem, aprender como transformar isso num pacote, numa mentoria e oferecer esse tipo de serviço, tá bom? Então, bem resumido, claro que eu não vou ter tempo ainda de aprofundar muito, mas é só para vocês entenderem quando eu falo assim, ah, eu tenho 6 formas de ganho, eu tô começando a sétima. A sétima que eu tô começando agora é o TikTok Shop. São essas as coisas que eu faço. É bastante coisa? É bastante coisa, mas para cada uma delas eu dedico algumas horas do dia. Então, para produtos digitais, eu dedico uma média aí de 1 a 3 horas por dia, e as outras coisas que eu faço eu dedico menos tempo, porque para mim as outras coisas são a renda extra. Então, você vai escolher onde vai ser o seu foco. E aonde que eu aprendi tudo isso, gente? Eu aprendi tudo isso dentro de uma academia, tá? Então, eu fui aprender, estudar sobre a profissão. E eu aprendi isso aonde? Dentro dessa academia aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa academia que se chama DWA, traduzindo para português, é Academia da Riqueza Digital, em inglês é Digital Wealth Academy. Então, é a maior academia de marketing digital do mundo. Então, hoje já tem 130 mil alunos. Então, você precisa estudar, entender o que que você tem que fazer para você ter resultado. Então, eu comecei justamente aqui. Então, de tudo que eu tentei antes, eu tenho certeza absoluta que não tem nada melhor no mercado para quem quer iniciar nesse mercado, tá? Então, por onde que você vai começar, gente? Você vai começar. Peraí, deixa eu limpar aqui. Você vai começar estudando o que que tem dentro da academia, né? Então, dentro da academia, essa primeira parte aqui, ó, é a comunidade. Então, aqui é onde a gente interage, é onde tem, os avisos do que vai ter de mudança. Então, por exemplo, aqui tem o aviso, eu já vou falar para vocês da Black Friday que vai acontecer a partir de amanhã, meia-noite. Então, quem tá aqui hoje vai pegar fresquinho o que vai acontecer de novidade aqui, que eu vou explicar já já. E é aqui que a gente tira dúvida, manda as mensagens, vê o que está acontecendo. Aqui é a parte de comunidade, tá? E aqui também é onde as pessoas compartilham o que elas estão fazendo. Eu vou colocar para traduzir aqui. Algumas coisas tem, as pessoas estão falando em inglês, mas tem tudo em português para o que a gente precisa aprender para quem não fala inglês, tá? Então essa daqui, a Dana, tá falando que fez 5 mil em 10 dias. É, essa aqui fez 4.123 em 2 semanas, a Kaira. Eu tô abrindo em tempo real, eu nunca sei o que vai aparecer aqui. Eu abro para vocês verem que é real, que as pessoas que colocam aqui o que elas estão fazendo, tá? Essa aqui fez 60 mil seguidores em 7 meses. Eu tinha muita dificuldade de entender o que que eu tinha que fazer para crescer nas redes sociais. Já tinha tentado várias vezes. Só aqui que eu aprendi o que que eu tinha que de fato fazer. Que mais? Essa aqui fez em 2 meses mais de 2.485 na semana passada, em 2 meses de negócio. Essa aqui fez 8.912. Que mais? Vamos ver mais algum. Essa aqui fez 23 vendas em 7 dias de negócio. Então, assim, se todas essas pessoas conseguiram fazer, por que não você? Porque às vezes a gente fica pensando assim, ai, será que é verdade? Primeira coisa que a gente pensa, será que isso é verdade? Parece bom demais para ser verdade. E a segunda coisa é, será que eu consigo fazer? E a pergunta tem que ser, por que não eu? Se tá dando certo para essas pessoas, por que que não vai dar para mim? É uma profissão que se você estudar e seguir um passo a passo, o que não vale é ficar inventando da cabeça, porque se eu falar pra você faz assim, 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 você faz assim, 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 que você vai encurtar caminho. Então, por exemplo, esse cara aqui, o Larry, eu gosto muito de ver os depoimentos dele. Esse cara aqui foi um cara que perdeu tudo. Ele foi morar num abrigo, sem teto, foi morar no abrigo e ele começou dentro do DWA pra mudar a vida dele, porque ele tava pior do que ele não tem, gente. Ele tava no fundo do poço. Então ele conta toda a história dele aqui e ele começou do abrigo de sem teto e já tem renda no digital. A história dele é bem bacana. Então, assim, tem várias pessoas aqui que têm resultado. Eu não vou ficar
enrolando muito para falar para vocês. Vocês só precisam entender o que tem que fazer e a gente vai ter uma super promoção de Black Friday para quem quiser entender, tá? O que que você vai aprender lá dentro? Todas as coisas que eu falei que faço, vocês vão aprender a fazer. Então, hoje eu faço 7 coisas. Aqui dentro eles te ensinam 14 formas diferentes de trabalhar. Como eu falei, é bastante informação, por isso você vai precisar de um pouquinho de tempo, um pouquinho todo dia. Mas você no começo você vai escolher fazer uma única coisa e depois de um tempo você vai adicionando outras e você vai colocar, não vai colocar seus ovos numa única cesta. Por que que é importante isso? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, ainda bem que eu tenho outras fontes de renda. Para quem me segue há mais tempo, eu tinha uma conta com mais de 50 mil seguidores já. Eu não comecei com tudo isso, mas recentemente o Instagram simplesmente decidiu que ia deletar a minha conta. Imagina se eu dependesse só do Instagram para fazer dinheiro. Então, quando você aprende, conhecimento, ninguém te tira. Mesmo tendo perdido minha conta, hoje minha conta nova, acabei de começar ela de novo. Eu ainda estou tentando recuperar minha conta antiga, ainda não, eu ainda acredito que eu vou conseguir recuperar. Mas eu comecei uma conta nova agora, que está com 60 e poucos seguidores. Eu acabei de começar no TikTok novo e mesmo assim eu mantive renda, porque eu faço todas essas coisas. Então eu não dependo de uma única fonte. Então, diminuir uma fonte aqui, eu vou mais para cá. Então, assim, você vai aprender a ter várias fontes de renda e aí nunca mais você vai depender de uma única coisa só. Não vai ter mais esse problema. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, que foi quando eu quebrei na pandemia. Meu marido tinha uma empresa e eu tinha um negócio que estava dando muito certo, mas ele já estava meio cansado do negócio que ele tinha. E ele falou: Vou trabalhar com você. Tava dando super certo. Veio a pandemia, o que aconteceu? Creu, quebramos os dois. Então a gente falou: Bom, não queremos mais depender de uma única fonte de renda. Então por isso que às vezes tem gente que pergunta: se o digital é tão bom, por que que seu marido não trabalha com você? A resposta é essa: nós não queremos depender de uma única fonte mais. Então, assim, você vai aprender mais de 14 formas de trabalhar na internet aqui e você vai escolher uma no começo e depois você vai fazendo outras. Como é que você vai aprender, gente? É tudo dividido em módulos. Então, aqui eu cheguei na parte que está em português. Então, você começa pelo módulo um. O módulo um vai te ensinar o embasamento. O que que é o marketing digital? O que que você precisa aprender como base? Quais são os caminhos para você começar? Qual a mentalidade que você tem que ter para crescer o seu negócio? Porque agora você vai ser dona do seu negócio. É, Quais são os pilares do marketing digital? Quais ferramentas você precisa aprender? Então, por exemplo, hoje eu acordei e tinha mais de US$ 500 na minha conta. Depois que eu estava dormindo. Como? Eu aprendi automatizando o meu negócio aqui. Então, isso é possível depois de um tempo. Então, o módulo um é para você entender aonde você está pisando e entender que sistemas que você vai usar não é um bicho de 7 cabeças. Falo isso porque eu não sou boa de tecnologia até hoje, mas se eu conseguir aprender, qualquer pessoa minimamente dedicada consegue aprender também, tá? Então, o módulo um é para te ensinar o embasamento. Paty, você que falou que queria trabalhar sem aparecer, eu não recomendo muito, tá? Eu não sou a pessoa que defende muito o formato faceless, mas é possível. Tem um módulo inteiro te ensinando como trabalhar sem aparecer também, se você quiser, tá? Como crescer no Instagram. Então, embasamento. Módulo um pensa assim, é o embasamento. Módulo 2 já começa a aprofundar mais, já começa você entender o que que você tem que fazer, como que você põe a mão na massa. Então, no módulo 2 é isso. Então, como que você atrai as pessoas, como que você faz uma venda, se você quiser trabalhar com vendas, como que você cria automações no ManyChat para ter algo trabalhando para você de forma automática, de dia, de noite, qualquer hora. Vai começar a te ensinar algumas formas de ganho. Então, por exemplo, te ensina a trabalhar no Pinterest. Não faço Pinterest, mas tem aqui. TikTok, então eu comecei TikTok tem um mês e pouquinho. Mas antes de começar lá, fazer as coisas da minha cabeça sem saber o que eu estava fazendo, eu vim aqui e estudei o que eu tinha que fazer. Quando eu resolvi começar a fazer TikTok, que eu não fazia até um mês e meio atrás. Então eu estudei aqui e por isso que eu fiz mais de US$ 2.000 no meu primeiro mês dentro do TikTok, porque eu estudei o que eu tinha que fazer. Então é isso que eu recomendo que você faça. Estuda o que tem aqui, escolhe uma coisa e depois vai aumentando outras fontes de renda, tá? Módulo 2 começa a aprofundar mais. E módulo 3 é o módulo que eu diria para você, é o módulo de renda extra. É aqui que você vai aprender a fazer Amazon, é aqui que você vai aprender a fazer outros formatos de ganho, YouTube, Print on Demand, que é personalizado, sabe? Fazer capinha de celular, camiseta, dá para trabalhar com isso também. Você vai aprender outras fontes de renda aqui, como criar seu produto digital, se você quiser se tornar um influencer, como é que você faz. A Amazon que eu falei que eu faço, ó, tem aqui um curso inteiro ensinando o que que você tem que fazer para ser aprovado, que tipo de vídeo que funciona lá dentro para te gerar comissão, como você cria ofertas, tem mais um módulo inteiro. Então, eu tinha mostrado, tinha um módulo lá atrás, no módulo um com uma introdução um pouco mais básica sobre como trabalhar sem aparecer. E aqui é um curso inteiro ensinando como trabalhar sem aparecer. Tem estratégia para isso, para quem quer fazer o faceless.
tá? Como fazer venda de produtos de valor mais alto, como vender no e-mail, como construir uma loja no TikTok. Então, assim, é bem grande, você não vai conseguir fazer tudo logo no começo, mas a boa notícia é que o acesso é vitalício, então você não consegue fazer tudo logo de cara, como eu estava falando, e você vai fazendo as coisas conforme o seu tempo. E o DC, que é uma das coisas mais simples para quem quer começar, tem um curso no módulo separado, porque é um curso muito completo, inteirinho. Só o UGC no mercado americano custa em média US$ 300 para você começar a aprender só o UGC, fora as outras coisas que eu mostrei, tá? Porque aqui tem um curso inteirinho te ensinando. Então, vou dar um exemplo. Se você não sabe o que é UGC, às vezes eu gosto de mostrar essa conta aqui, ó. Quer ver? Ixi, espera aí, saiu da minha conta sem querer. Vamos lá. Será que vai entrar? Vamos lá, vou pesquisar aqui uma das marcas que eu já trabalhei e eu vou te mostrar, por exemplo, Paty, você falou assim, eu já tô um pouco mais velha, não é pra mim. Quanto vocês acham que essa mulher aqui ganhou pra fazer esse vídeo? Você fala inglês, né? Que você trabalha na Quest, você deve ter que falar inglês. Então, eu vou colocar o áudio. Quanto você acha que essa mulher ganhou pra fazer o vídeo de papel higiênico? Poisons. Bamboo grows like 20 times faster than trees and it regrows itself. It takes minimal water, no pesticides, so no impact on the environment. This is 3-ply. And it's the alternative store-bought toilet paper with all the crazy. Quanto você acha que ela ganhou nesse vídeo, Paty? Chuta. Chuta aí, chuta aí, chuta aí. Chuta! Você trabalha o dia inteiro. Quanto você ganha por dia lá? 100 mais? Ela ganhou US$ 500 pra fazer esse vídeo. Você vê que não tá linda, eu acho que até eu faria mais arrumadinha, mas não tem uma super exigência. Essa marca paga US$ 500 por vídeo, essa marca. E você vai ver que nenhum vídeo é super mega elaborado. Por quê? Quando são pessoas comuns criando conteúdo, a pessoa, por mais que não pareça, tem uma estratégia para esse vídeo estar aqui desse jeito, tá? Qual a ideia desse vídeo aqui? É parecer que é uma pessoa comum que está recomendando o papel higiênico. Então, cada vídeo tem uma estratégia diferente. Tem vídeo que tem que ser vídeo mais bonito, um vídeo, sei lá, de um produto de skincare, tem que ser um vídeo mais bem elaborado. Então, tem de todos os jeitos, mas isso daqui, uma pessoa ganhar 500 conto para fazer isso daqui é inacreditável, né? Mas existe. Então, essa marca paga isso, isso por vídeo e eu já trabalhei com eles. E como é que você vai aprender fazendo curso, entendendo o que você tem que fazer? Tem plataformas gratuitas para você trabalhar no começo. Então, no começo você pega trabalhos que pagam um pouco menos e depois, com o tempo, você vai pegando trabalhos que pagam mais. Por isso que tem que entender o que está fazendo, tá? Mas o UGC é um dos caminhos assim que eu mais falo que é beginner friendly, assim como você fala em inglês, né? Que é amigável para quem está iniciando. E como é que funciona para você aprender tudo isso que é muita coisa, como eu falei, mas você vai fazendo no seu tempo. E eu achei excelente que o acesso é vitalício. Então, por exemplo, eu comecei a fazer TikTok 1 ano e meio depois que eu comecei, 1 ano e 4 meses depois que eu comecei no digital. E agora que eu fui me aprofundar nas aulas sobre TikTok, porque eu resolvi fazer TikTok. Então, você precisa aprender o que tem que fazer. Essa academia que eu acabei de mostrar, essa daqui é a criadora, eu conheço ela pessoalmente, ela é brilhante. Ela começou no digital, quebrou muita cabeça, porque era tudo muito complicado, e ela resolveu criar o DWA de um jeito que a gente conseguisse, como mulher e mãe, fazer e ir colocando em prática. Então, as aulas são curtas, objetivas, e foi uma das coisas que eu mais gostei. Você não precisa ficar assistindo aula de 2 horas para entender o que você tem que fazer. Então, você faz as aulas, já põe em prática. Essa mulher fez US$ 8 milhões em menos de 3 anos com o DWA. Então, se ela conseguiu fazer, a gente consegue também. E eu não estou falando que meu interesse é fazer milhões nesse momento. Não. Nesse momento, meu objetivo é ter tempo para os meus filhos e ganhar muito bem, sim, mas eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Então, é esse meu objetivo, cada um coloca a meta que quer, né? Essa aqui é minha amiga Bruna, ela tinha uma empresa de documentos de despachantes para imigrantes, estava quebradaça, pagava agência de marketing no Brasil, só gastava dinheiro. Ela começou no DWA, em 4 meses ela tirou a empresa do zero e levantou mais de US$ 70 mil. Hoje ela trabalha no marketing da empresa do marido, ela demitiu todo mundo que fazia o marketing da empresa dele, agora é ela que faz, ela usou o que ela aprendeu aqui dentro do DWA. E o GC, essa daqui é a Mari, ela que ensina dentro do DWA como fazer o UGC, ela já fez mais de US$ 500 mil com o UGC, com produtos digitais, e ela que ensina lá dentro. Então, uma das coisas que eu gostei muito do DWA é que não é uma pessoa ensinando todas essas coisas que eu mostrei. Cada pessoa que ensina cada assunto são pessoas que têm resultado. Então, por exemplo, a estratégia de fazer o trabalho sem aparecer, quem criou foi uma americana, que ela tem 4 filhos.
ela não conseguia ficar aparecendo o tempo todo, então ela falou, eu preciso conseguir fazer esse negócio dar certo sem aparecer. E deu certo, ela fez 1 milhão e 17 semanas. É ela que ensina como você vai fazer. Então, dentro do DWA, tudo que você vai aprender com quem realmente tem resultado. Imagina eu ensinar TikTok sendo que eu acabei de começar, não faria sentido. Então, a pessoa que ensina TikTok lá dentro é quem tem resultado lá dentro. Então, a pessoa que ensina o GC é quem já fez mais de meio milhão de dólares lá dentro. A pessoa que ensina a fazer toda a parte de mentalidade, como crescer com produtos digitais é o Richard. Ele dá aula pra gente a cada 15 dias de forma gratuita. Ele fez mais de 27 milhões de dólares. Então, a gente aprende com os melhores, tá? Essa aqui é minha amiga Dani, gosto de dar o exemplo dela. Ela tem um outro trabalho, ela tem gêmeos de 4 anos, o menino dela de 10 anos faz o homeschooling e ela faz o digital em tempo super, super parcial, onde ela aprendeu, também aqui dentro do DWA. Ela tá lá junto comigo na minha mentoria. E resumindo muito, dentro do mercado de afiliados, no primeiro ano eu fiz mais de 40 mil dólares só como afiliada, fora as outras coisas que eu mostrei para vocês que eu faço. Como que você faz para se inscrever no DWA para aprender o que que você tem que fazer? Normalmente, tá? O valor dele é 497 dólares, que pode ser parcelado em até 12 vezes de 50 dólares por mês. Porém, somente na Black Friday nunca teve uma promoção como essa. Eu nem gosto muito de fazer essa promoção, mas como eu sou afiliada, eu tenho que seguir o que a dona do curso manda. Somente na Black Friday, ou seja, a partir da meia-noite de amanhã, vai ter 200 dólares de desconto. Então, de 497 vai ficar 297 dólares, que vai poder parcelar em 12 vezes pelo Brasil, ou se for aqui pelos Estados Unidos, tem formas de parcelamento pelo Klarna, Affirm ou Afterpay. Então, Paty, você que está aqui hoje é seu dia de decidir começar, mas você só vai começar a partir de amanhã, meia-noite, para você pegar o desconto que ainda não tá válido, tá? Então, eu quis fazer essa live aqui, vai ficar gravada, eu vou colocar lá no grupo para quem quiser começar. Claro que eu vou dar bônus meus, né? Então, quais são os meus bônus? 6 meses de bônus na minha comunidade, onde você vai tirar todas as dúvidas. Então, você vai ter acesso ao DWA, que é a parte teórica, e vai ter acesso à minha comunidade, que as alunas pagam, e eu não vou cobrar isso de você durante 6 meses de forma gratuita, tá bom? Vai ter acesso a copiar meu funil, que foi o que me gerou meus primeiros 10 mil dólares em apenas 4 meses, quando eu estava começando. Vários vídeos prontos para quem quiser trabalhar sem aparecer. Produtos prontos para você revender. Mais suporte diário lá dentro do grupo. Então, você pode perguntar. De segunda a sexta, sou eu mesma que respondo. A comunidade que fica dentro do Facebook é em grupo o suporte. Isso precisa ficar claro desde o início, porque às vezes a pessoa quer que eu fique lá no 1 a 1. Eu não consigo fazer isso no 1 a 1, muito menos por 297 dólares, né, gente? Mas você vai ter acesso a um grupo pequeno, onde eu tô lá diariamente tirando dúvidas. Temos 2 calls de mentoria todos os meses e você vai ainda ter acesso a todas as mentorias gravadas, sem precisar investir mais nenhum centavo, tá? Mais 2 mil vídeos prontos para você usar, se você quiser postar na internet, tanto no YouTube, no TikTok ou no Instagram. E vai ter também acesso a um arquivo completo onde eu explico todo o passo a passo do que você tem que fazer. Então, todos esses bônus aqui, quem se inscrever agora na Black Friday vai receber, porém, as 3 primeiras, então vocês têm que ficar de olho no grupo, que o link vai ser enviado lá no grupo do WhatsApp. As 3 primeiras que se inscreverem, ao invés de 6 meses na minha mentoria, vai ganhar 12 meses. Não, então, somente para as 3 primeiras. Então, quem tá aqui, a parte que tá aqui, tem, e a Renata que tá aqui, tem a chance de já garantir as 2 primeiras vagas. Fecharam as 3 primeiras vagas, volta para os 6 meses de bônus na minha mentoria, tá bom? E também todos que participarem, que entrarem na Black Friday, uma pessoa vai ser sorteada para receber mentoria 1 a 1 comigo durante um mês. Então, durante um mês, eu vou acompanhar essa pessoa no individual. Vai ter que primeiro estudar um pouquinho o curso e depois começa, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tomem a decisão de começar no digital, mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Então, amanhã, meia-noite, eu mando o link no grupo para vocês fazerem a inscrição de vocês. Lembrando que as 3 primeiras, ao invés de 6 meses de bônus na minha mentoria, vai ganhar 12 meses. E todos que se cadastrarem e entrarem no DWA na sexta-feira de Black Friday vão participar aí de um sorteio para concorrer a uma mentoria de um mês comigo, tá bom? Então vai ter mentoria, uma chamada em vídeo comigo e mais um mês de suporte 1 a 1 no WhatsApp. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Boa noite, ótimo Thanksgiving e qualquer dúvida pode chamar no link que eu vou deixar também no grupo de WhatsApp que a gente vai te dar todo o suporte para você dar o início. Um beijo, tchau, tchau.